pessoal de casa também, né? Até hoje eu não me acostumo em dar boa noite para o pessoal de casa, né? Falta de educação, me perdoem. Mas a gente está iniciando as atividades do Vertical oficialmente, né, esse ano. O culto vertical do quarto domingo nunca parou, mas a gente está iniciando agora o terceiro sábado. Num ano cheio de expectativa que nós estamos, de muitas promessas do Senhor, mas mais do que esperar as promessas, a gente está buscando aquele que prometeu. E eu creio que nós todos estamos aqui essa noite por esse motivo. Amém? Tem algum visitante aqui essa noite? Tem não, Luquinhas? Ok. Já que não tem nenhum visitante, já vou pedir para todo mundo ficar em pé. A gente ir abrindo a Bíblia de vocês em Êxodo, no capítulo 32. Nós vamos ler dos versos 15 ao 19. Conforme forem achando, vão dando um amém aí, um glória a Deus, para a gente esperar ou começar. Amém, amém? Glória a Deus. Tá na NVI, né? Eu prefiro a versão da NVI, apesar da minha Bíblia não ser NVI, né? Mas amém. Vamos lá. Êxodo no capítulo 32, no verso 19, no verso 15, diz o seguinte: E voltando-se, desceu Moisés do monte, com as 2 tábuas do testamento nas mãos. Tábuas escritas de ambos os lados, de um lado e de outro lado estavam escritas. As tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Ouvindo Josué a voz do povo que gritava, disse a Moisés: Há alarido de guerra no arraial. Respondeu-lhe Moisés: Não é alarido dos vencedores, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam é o que ouço. Logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então, acendendo-se-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as ao pé do monte. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, nós te damos graça, nós te agradecemos por essa noite, Senhor. Pedimos, Espírito Santo, sabemos que tu estás aqui, passeia no teu meio conforme te aprouver, Senhor. Traz cura, traz libertação, Senhor. Traz crescimento contigo, Senhor. Que esse ano venha a ser um ano de grandes mudanças na vida de cada um dos aqui presentes, daqueles que estão em casa, de cada jovem dessa igreja, para a honra e glória do teu nome, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço, Pai. Amém. Podem sentar. Irmãos, nós temos aqui uma história impressionante. Impressionante pelo relacionamento que Moisés tinha com Deus, da maneira que Deus se revelava a Moisés. Impressionante não apenas pela manifestação da presença e da glória de Deus, mas também impressionante pelo desfecho de uma história que começa de uma maneira tão bonita, tão linda, com Moisés subindo ao monte, ficando lá 40 dias e 40 noites na presença do Senhor. A Bíblia, ela diz que durante esse período Moisés não comeu, Moisés não bebeu, ele estava envolto na glória de Deus. Ele estava lá recebendo as revelações de Deus, a palavra que Deus tinha para o seu povo. E o próprio Deus, ele faz 2 tábuas de pedra e escreve nelas, e as entrega a Moisés. E nelas não está apenas um resumo, mas é o cerne da aliança que estava sendo estabelecida entre Deus e a nação de Israel. Os 10 mandamentos estavam sendo entregues a Moisés. E eu creio que os irmãos são igual a mim nesse ponto. Quando eu leio uma história, eu tenho o hábito de imaginar essa história acontecendo. Creio que os irmãos são assim também, pelo menos a maioria. E eu fico imaginando todo esse ambiente de glória que Moisés estava envolto. Fico imaginando aquelas experiências extraordinárias que Moisés teve durante esse período que ele ficou lá na presença do Senhor. Fico imaginando Deus fazendo as tábuas
e as entregando a Moisés e o valor dessas tábuas. E também fico imaginando como deveria ser a responsabilidade de você receber essas tábuas. Quando muitas vezes nós carregamos um objeto de um valor de consideração um pouco mais elevado, ou até um valor pecuniário mais alto, a gente tem mais cuidado quando a gente carrega o objeto, do que quando é algo que tanto faz, se cair não quebra. Se estamos com algo que pode quebrar, o nosso cuidado, ele redobra, ele multiplica diversas vezes. E eu fiquei pensando, como eu desceria do monte segurando essas tábuas? Como você desceria do monte segurando essas tábuas? Eu acho que eu agarraria essas tábuas com um medo terrível delas caírem da minha mão e quebrar. E o curioso é que a Bíblia nos mostra, não que Moisés caiu e elas quebraram, não que ele tropeçou, não que escorregou da mão dele, mas que ele ficou irado e ele joga ela no chão a ponto de quebrá-las. E eu quero olhar sobre alguns aspectos para isso. O primeiro deles é o aspecto espiritual, e o que simbolizava aquelas tábuas de pedras escritas por Deus contendo os 10 mandamentos. O cerne da aliança com Israel, toda a sua implicação no mundo espiritual disso. Como deve ter sido o sentimento de Deus? Moisés ficou lá 40 dias e 40 noites na presença dele, Deus escreveu e deu instruções para ele durante todo esse período. E aí Moisés se ira e quebra as tábuas. E ainda que a gente deixe de lado esse aspecto espiritual, vamos olhar pelo aspecto natural. Vamos pensar do ponto de vista arqueológico. Vocês já pensaram qual seria o valor dessas tábuas se elas estivessem intactas até hoje? Eu acho que não haveria na Terra objeto mais desejado e mais valioso do que as tábuas dos 10 mandamentos escritas pelo próprio Deus. Se ela estivesse no museu, seria, sem dúvida, o objeto mais visto na história da humanidade. Então, o que Moisés quebrou é incalculável, o valor é incalculável sob qualquer ponto de vista. E a Bíblia diz que Moisés quebrou porque ele se irou. E por que Moisés se irou? Bom, ele estava na presença de Deus, pagando um alto preço por um povo que não demonstrava nenhuma consideração e gratidão por aquilo que Deus fazia, por aquilo que Moisés fazia. Moisés estava se doando pelo povo. E quando ele desce e vê aquela adoração ao bezerro de ouro, ele fica irado, ele perde a paciência, e ele joga as tábuas, quebrando as tábuas. E eu pergunto a vocês, se vocês fossem Deus, vocês acham que Moisés merecia uma punição? Eu acho. Você ficou lá 40 dias com um camarada, ele fica com raiva e quebra? Mas a sorte de Moisés é que eu não sou Deus. A sorte de cada um de nós aqui é que nenhum de nós aqui é Deus. Só Ele é Deus. Só Ele sabe ser Deus. E o que Deus oportuniza a Moisés em sequência? Uma segunda chance. Ele dá uma nova oportunidade para Moisés. Assim fica melhor ou um pouquinho mais para baixo? Ele dá uma segunda oportunidade a Moisés. Ele permite que Moisés suba novamente. Isso vai estar lá no capítulo 34 de Êxodo. Mais para frente a gente vai ler alguns versículos desse capítulo. Mais 40 dias e 40 noites na presença de Deus. Dessa vez ele vai descer com as tábuas. Então a gente vê que Deus não somente perdoou Moisés, ele não apenas ofereceu a sua misericórdia, mas ele deu uma nova chance. Porque o nosso Deus é um Deus de novas chances. É um Deus de recomeço, como hoje o Alan falou aqui durante toda a ministração. E o que nós devemos fazer quando nós erramos, cientes de que nós adoramos um Deus que é um Deus de novos começos? Em primeiro lugar, nós precisamos entender que misericórdia, graça e favor nos são oferecidos. Em segundo lugar, nós precisamos aprender uma lição com a história de Moisés. E que lição é essa? De que há um caminho,
há um trilho estabelecido por Deus, com princípios da sua palavra, para quem quer começar de novo. Porque muita gente quer começar de novo fazendo as mesmas coisas que faziam antes. E isso não é um novo começo. Então, irmãos, eu quero começar nessa noite reconhecendo a grandeza, a bondade, a benignidade, a infinita misericórdia do nosso Deus, que é um Deus de novos começos. Mas quando a gente fala novos começos, a primeira coisa que vem na nossa mente é o quê? Conversão. Essa é a primeira coisa que vem na nossa mente. E esse é o conceito com o qual a maioria de nós não tem nenhum problema. Quando eu falo começar de novo, eu associo conversão. Eu consigo olhar para alguém que acabou de se converter e lembrar do que está escrito em 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, eu penso que a nossa maior dificuldade não é com alguém que está começando de novo, no momento da conversão. A nossa maior dificuldade é com quem está começando de novo, novamente, mais uma vez. É com alguém que conhecia Deus, mas ele vai lá e bagunça as coisas. E muitas vezes nós não temos o mesmo coração com essas pessoas. Por isso, prova disso, é que desde o início da igreja, há observações, há advertências que mostram que esse tipo de coração precisa ser ajustado pela visão correta de Deus. Vocês querem ver? Gálatas, capítulo 6, verso 1. O apóstolo Paulo, ele fala: se alguém for surpreendido em alguma falta. Então, eu penso que a falta, o erro, não é algo que a gente acorde de manhã e pense assim: o que eu posso fazer para estragar o meu relacionamento com Deus? Eu sei que algumas pessoas parecem que fazem isso, né? A gente sabe. Mas eu penso que até essas pessoas que parecem, elas não fazem isso. O que o apóstolo Paulo está falando é que a falta, o erro, é algo que alguém pode ser surpreendido, porque não vigiou, porque cedeu às pressões, porque cedeu às tentações. E aí ele prossegue: mas vós que sois espirituais, corrija-o com mansidão, com espírito de brandura. Em algumas versões fala isso. Então a gente vê o quê? Há erro? Sim. Necessita o quê? Correção. Mas de que forma? Com mansidão, com espírito de brandura. E ele completa. E por que ele fala isso? Com espírito de brandura. É para que a gente não termine de acabar com a pessoa. A pessoa já errou, a pessoa já não está bem, a gente vai lá e termina de acabar com ela. Essa não é a visão que Deus deseja. E além disso, Paulo continua: e guarda-te para que também não sejas tentado. O que ele está falando? Podia ser com você. É isso que Paulo está falando, podia ter sido com você. Você podia ter caído, você podia ter tropeçado na mesma coisa. Então, esse tipo de instrução que está em Gálatas, ele tinha um propósito claro. E que propósito é esse? Ajudar os cristãos a ter uma atitude correta diante daquele que foi surpreendido em alguma falta e precisa começar de novo, mais uma vez. Esse é o propósito. No Antigo Testamento, a gente também acha textos assim. Exemplo, Salmo 37, versos 23 e 24, que diz: o Senhor firma os passos do homem bom, no seu caminho ele se compraz. Se, olha a condicional aqui, se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o levanta pela mão. Amém. Notem que o texto não está falando que o Senhor segura pela mão para que não caia. Ele está falando: se cair, o Senhor segura pela mão. É como se estivesse falando o seguinte: caiu, o Senhor vai lá, segura e diz: eu estou disposto a te levantar de novo, te colocar no trilho, prosseguir. Provérbios 24, 16 fala: porque 7 vezes cairá o justo, mas os perversos serão derrubados pela calamidade.
E eu penso que esses textos do Antigo Testamento devem ter formado o raciocínio dos apóstolos para lá em Mateus 18, 21, virarem para Jesus e falarem: Senhor, até quantas vezes nós temos que perdoar? Até 7 vezes? Pedro fala isso, porque a gente pega lá no Salmo 37, que fala que Deus levanta, segura pela mão, aquele que caiu levanta, e temos em Provérbios 24, falando até 7 vezes. E Jesus responde o quê? Não digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 por dia. Em outras palavras, ele está falando o quê? É preciso perdoar, é preciso exercer a misericórdia para um novo começo. E o nosso Deus não pediria para que nós fizéssemos algo que Ele não faça ou que Ele não estivesse disposto a fazer. Por isso, o nosso Deus é um Deus de novos começos. Se eu fosse Deus, Moisés, quando matou o egípcio, jamais lideraria o meu povo para tirá-lo do Egito. E ainda que eu desse uma segunda chance, quando ele quebrou as tábuas, aí não dá, acabou. Mas glória a Deus que eu não sou Deus, que Ele é. Arão, depois de fazer o bezerro de ouro, imagina, fazer o bezerro de ouro e ainda botar o meu nome naquele bezerro de ouro. Quem não entendeu, assiste a pregação passada que vai entender. E botar o meu nome naquele bezerro de ouro, pervertendo, corrompendo o povo, fazendo com que Moisés ficasse irado, jamais seria o sumo sacerdote, o chefe da tribo ministerial. Glória a Deus que eu não sou Deus. Davi, adulterou com Betseba, e ainda foi o responsável pela morte de Urias. Esse estava ferrado, estava lascado. Pedro me negou 3 vezes, jamais seria o chefe da igreja. Não seria, irmãos. Glória a Deus que nós não somos deuses, só Deus é Deus. Glória a Deus por isso, um Deus de novos começos. E se meu objetivo aqui essa noite fosse apenas falar de um novo começo, eu poderia acabar a pregação aqui agora, porque eu acho que ela já está clara, devidamente fundamentada, mas não. Meu objetivo aqui dessa noite é falar um pouco mais profundo, esmiuçando um pouco mais sobre o Deus que permite que a gente tenha um novo começo, que está disposto a te ajudar a recomeçar, e os seus princípios, os seus caminhos, que Ele estabeleceu, através dos princípios da sua palavra, para que isso aconteça. Bom, coloca Êxodo 34, por favor, Amanda, capítulo do verso 1, a gente vai ler do 1 ao 5. E a gente vai ver nesses versos, primeiro, que Deus está dando uma segunda oportunidade a Moisés, isso já está claro, é um Deus de novos começos. Mas eu quero também que prestem atenção, porque após essa leitura, eu quero extrair 4 princípios da palavra do Senhor para quem quer trilhar esse caminho, para quem quer trilhar esse novo começo com o Senhor. Amém? Vamos lá. Disse o Senhor a Moisés: talhe 2 tábuas de pedra, semelhante às primeiras, e nelas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. Verso 2: esteja pronto pela manhã para subir ao monte Sinai, e lá mesmo, no alto do monte, apresente-se a mim. Ninguém poderá ir com você, nem ficar em lugar algum do monte, nem mesmo ovelhas e bois deverão pastar diante do monte. Assim Moisés lavrou 2 tábuas de pedra, semelhante às primeiras, e subiu ao monte Sinai, logo de manhã, como o Senhor lhe havia ordenado, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. E verso 5: então o Senhor desceu na nuvem, apareceu ali com ele e proclamou o seu nome, o Senhor. Bom, então a primeira coisa que a gente percebe no texto é que Deus claramente responsabiliza Moisés pela sua conduta. Como assim? Vamos lá. Escreverei nelas o quê? Nas tábuas, as mesmas palavras que estavam nas anteriores, que tu quebrastes, que você quebrou, Moisés. Então, primeiro princípio, reconhecer o seu erro. Esse é o primeiro princípio para um recomeço, reconhecer o seu erro, admitir a sua culpa. Deus estava falando para Moisés: Moisés,
eu estou disposto a te dar uma nova chance, mas você admite a sua culpa? Irmãos, a partir do momento em que nós reconhecemos o nosso erro, em que nós admitimos a nossa culpa, um novo começo pode acontecer. E isso serve para tudo, desde o princípio, lá na nossa conversão. A mensagem fala o quê? É mensagem de arrependimento e fé. Marcos 1,15, Jesus fala, arrependei-vos e, olha o adicional aqui, e crede no Evangelho. Então, a mensagem envolvia duas coisas. Primeiro, arrependimento. Segundo, fé. Em Hebreus 6,1, está dizendo, quando diz dos rudimentos da doutrina de Cristo, ele fala em primeiro, em arrependimento de obras mortas, para segundo, falar em fé em Deus. E por que a mensagem pregada é a mensagem de arrependimento? Porque Deus não pode mudar a vida de alguém que não reconhece os próprios erros. Esse é um princípio da palavra dele, qual ele não nega. Ele não vai contra esse princípio. Em Marcos, no capítulo 2, no verso 17, Jesus fala, os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Quando ele faz essa ilustração, essa alegoria, essa metáfora, ele, quando fala do médico, ele está falando de quem? Dele próprio. Ele é o médico. Ele é o médico. E quando ele se coloca nessa posição de médico, ele está se colocando como salvador. Então, quem são os doentes? Os pecadores. Se nós seguirmos uma lógica, quem são os sãos? Quem não tem pecado. Jesus disse, o são não precisa de médico, mas aí tem um problema. Não existe uma pessoa sã. A Bíblia diz lá em Romanos 3,10, não há um justo, nenhum sequer. Então, quando Jesus fala que o são não precisa de médico, ele não estava dizendo que há alguém na face da terra que não precise dele. O que Jesus estava falando é que aquele que não se enxerga como doente, a ponto de reconhecer que Jesus é quem tem a cura, por ele não pode fazer nada. E esse é o mesmo princípio, desde o início, no momento da conversão, até no momento de começar de novo. A gente tem que reconhecer o nosso erro. Estão compreendendo? Só que aí tem um problema. Nós temos uma dificuldade muito grande de admitir culpa, de assumir os nossos erros. Desde o princípio, Adão e Eva. Adão e Eva pecaram. O Senhor pergunta para Adão, o que você fez, Adão? Ele responsabiliza o Senhor e a Eva. Ele fala, a mulher que tu me deste. Então ele está falando assim, em primeiro lugar, nada disso teria acontecido se o Senhor não tivesse colocado ela na minha vida. É isso que ele está falando para o Senhor. E fala, em segundo lugar, foi ela que fez a lambança lá. E aí, Eva, o que você tem a dizer? Foi o diabo. Irmãos, eles culparam a todos, menos assumiram a sua responsabilidade. E nós precisamos aprender a assumir as responsabilidades pelos nossos erros. Em Deuteronômio 1,37, Moisés está falando de outro erro que ele cometeu. E que esse erro custou a entrada dele na terra prometida, quando ele fere a rocha ao invés de mandar a água sair. E ele fala, por causa de vocês, eu não entrei na terra. Perceberam? Foi por causa de vocês que eu não entrei. Mas espera aí, quem é que bateu na pedra, ao invés de falar para sair água? Moisés. Ah, mas foi porque eles me irritaram. Então, nós temos uma inclinação a ter essa dificuldade de admitir os nossos erros. A quebra das tábuas por Moisés, contendo os 10 mandamentos, não é algo que nós vamos repetir fisicamente. Não é algo que nós vamos repetir de uma maneira literal. Então, vamos olhar sobre outro aspecto. Qual é a definição de pecado? É a quebra da lei. Essa é a definição de pecado. Então, vamos usar essa figura simbólica de Moisés quebrando a lei como agente quando transgride o mandamento do Senhor, ou seja, como pecado.
O erro de Moisés não foi só quebrar as tábuas com os 10 mandamentos. O que Moisés foi fazer lá no monte? Por que Moisés ficou lá 40 dias e 40 noites na presença do Senhor? Porque o Senhor deu uma missão para que ele cumprisse. Ele tinha um papel a desempenhar. Que papel era esse? Ele tinha que transmitir a mensagem de Deus para o povo. E quando ele desce do monte e vê aquela adoração do bezerro de ouro e fica irado, que numa primeira leitura é justificável, né? A gente olha e fala assim, caramba, dá para entender Moisés. E ele quebra aquelas tábuas, sabe o que ele estava falando? Ele estava falando, acabou, cansei disso, eu não vou falar nada para esse povo, já deu para mim. A gente critica Moisés, mas a gente faria a mesma coisa, né? É complicado, mas Deus é um Deus de novos começos. Deus é um Deus de novos começos, glória a Deus. Mas Moisés, vocês percebem o que ele estava fazendo? Ele estava falando, eu não vou transmitir a sua palavra a esse povo. Então, a gente precisa prestar atenção aqui num detalhe. Essa atitude deliberada de Moisés, de desobediência ao chamado que Deus deu, também é pecado. Eu não estou falando de alguém que estava protelando cumprir o seu chamado, ou de alguém que sequer saiba qual é o seu chamado. Estou falando de alguém que deliberadamente desobedeceu, deliberadamente não quis cumprir o chamado que Deus confiou. E aí, talvez, eu penso que agora, nesse momento aqui, muita gente na igreja deve estar pensando, irmão, peraí, mas eu estou andando nos caminhos do Senhor, eu estou buscando, está vasculhando lá o seu coração para verificar se tem alguma coisa fora da ordem, fora da normalidade. Mas mesmo que você pense, que muitos pensem, a gente não pode nunca generalizar, mas mesmo que muitos pensem que estão andando no caminho do Senhor, muitos estão negligenciando a missão que Deus confiou. Muitos estão negligenciando a missão que Deus confiou. Muitos sabem qual é o seu chamado e ainda assim não o cumprem e colocam a culpa nos outros. Moisés fez isso. Eu não vou falar. Por quê? Porque eles estão adorando outros deuses. A gente faz isso. Sabe qual é o seu chamado e não cumpre, e bota a culpa no outro. Ah, mas por que você não está realizando? Porque o pastor não me valoriza. Porque os líderes não me reconhecem. Porque os meus amigos, a minha família não me ajuda. Sempre bota a culpa nos outros. Irmãos, há exemplos bíblicos de pessoas que faziam totalmente diferente. José foi traído, foi vendido, foi preso, e ele sempre dizia, o meu destino não está nas mãos de ninguém, o meu destino está nas mãos do meu Deus, Ele é que sabe do meu futuro, a minha sorte vai mudar nas mãos dEle. A gente precisa entender que, geralmente, o maior responsável pelos nossos erros, o maior responsável pelas coisas paralisadas nas nossas vidas, a gente acha em um lugar, em frente ao espelho, nós. E precisamos aprender a reconhecer isso e não imputar a responsabilidade a outra pessoa. A mulher de Potifar ficava tentando José todo dia. A oportunidade aparece, ela agarra ele e fala, olha, se você não se deitar comigo, eu vou acabar com você. Ele fala, então acaba, porque eu não vou pecar. Há exemplos na Bíblia e na história de pessoas que não ficam dando desculpas, de pessoas que aceitam a responsabilidade pelos seus atos, pelas suas atitudes. Irmãos, se nós erramos e nós não reconhecemos que erramos, nós não admitimos que a escolha que nós fizemos foi errada, não há novo começo que aconteça. Não há novo começo que aconteça. O Senhor pergunta a Moisés, o Senhor diz para Moisés, em outras palavras, a responsabilidade é sua. Foi você que quebrou. Você reconhece? Vamos consertar? Vamos. Você admite a culpa? Sim. Então vamos para o próximo estágio.
E que próximo estágio é esse? O que Moisés faz? Moisés tem que subir de novo ao monte. Mais 40 dias e 40 noites na presença do Senhor, assim, de novo, sem comer e sem beber. Notem que da primeira vez ele desceu com as tábuas, dessa ele já tem que subir com as tábuas. Ele fica lá de novo ouvindo o quê? As mesmas instruções que ele havia ouvido anteriormente. Para escrever o quê? As mesmas palavras que haviam sido escritas anteriormente. Então, o que está significando aqui? Ele está tendo que enfrentar as consequências do seu erro. É como se Deus estivesse falando para Moisés: Moisés, você reprovou. Poxa, Senhor, mas eu já tinha até descido do monte. Foi só no finalzinho ali, no último bimestre. Eu vou ter que fazer o ano letivo todo de novo? Vai. Se você errou no final, você vai ter que voltar ao estágio onde você estava, lá no início. Você vai ter que retornar ao início do estágio onde você estava. E Deus fala para Moisés: agora vamos garantir que você aprendeu e que você vai passar, que você não vai repetir o erro. Percebem? Então, qual é o segundo princípio? Aceitar as consequências. O primeiro, admitir os erros. O segundo, aceitar as consequências. Se você errar, você vai voltar ao início do estágio onde você estava. Davi pecou e teve uma segunda oportunidade. O profeta Natã aparece para Davi e fala: olha, seu pecado foi perdoado, você não vai morrer. Irmãos, imagina, você está por um fio de morrer. O profeta vira para você e fala: você não vai morrer, você já começa a pular. Aí, de repente, ele fala: mas a espada que você usou é dos amonitas, não é isso? Ou dos amorreus? Agora me fugiu, acho que foi dos amorreus. A espada que você usou contra Urias jamais vai se apartar da sua casa. Mas o que você fez com a mulher de Urias, escondido, vão fazer com as suas à luz do dia. Irmãos, mais de 10 anos se passam, até que Absalão, terceiro filho de Davi, ele constrói uma tenda em frente ao palácio e possui todas as concubinas de Davi à luz do dia, num caminho de rebeldia sem volta. E eu penso que durante esse período, Davi deve ter pensado: Deus esqueceu aquele juízo que anunciou. Irmãos, mesmo para alguém perdoado, existe a consequência do pecado. Por isso, é melhor não pecar do que pecar e ser perdoado, ser restaurado. E há muitas coisas que podem estar envolvidas nisso. Paulo, irmãos, Paulo perseguia a igreja. Paulo foi perdoado por Jesus. Alguém tem dúvida de que Paulo foi perdoado por Jesus? Não, eu creio que ninguém tem dúvida de que Paulo foi perdoado por Jesus. Paulo foi quem mais entendeu graça e justificação, ensinando como ninguém. Qual é a primeira palavra profética sobre a vida de Paulo, quando ele se converte? Ele ainda está lá, cego, jejuando, sem comer e sem beber. O Senhor aparece a Ananias. Qual é a primeira palavra profética sobre Paulo? Eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Paulo virou um para-raio de problema, irmãos. Irmãos, ele foi espancado, ele foi açoitado, ele foi preso, naufragou o navio dele, ele foi picado por serpente, acontecia tudo com Paulo, tudo acontecia com Paulo. Ué, mas ele não foi perdoado? Foi, mas ele estava colhendo aquilo que ele havia plantado anteriormente. O problema é que muitas pessoas acham: Deus me perdoou, todos têm que me perdoar e não pode haver consequência, e não é assim que funciona. Em 2 Samuel, lá no capítulo 16, tinha um homem chamado Simei, e ele começa a jogar pedra em Davi. Os guerreiros de Davi estão doidos para ir lá e destruir o cara. Davi fala: deixa ele. Sabe o que Davi estava falando? Deixa, eu mereço. Isso está acontecendo por minha causa, deixa ele em paz, não faz nada com ele. Então, a primeira dificuldade que a gente já tem é reconhecer o nosso erro. Quando a gente reconhece, ainda tem que enfrentar a consequência, é demais, né? Aí fica difícil demais.
Mas eu quero te dizer que se você errou, as consequências vão aparecer. E agora você vai ter que enfrentar cada uma delas pacientemente. Vai ter que voltar lá no início do estágio onde você errou. Fazer tudo novamente. E dessa vez com fidelidade, para que você não seja reprovado de novo, para que você passe e prossiga. Esse é o objetivo de Deus. Não é uma punição, é uma reconstrução, é uma restauração. É isso que a gente precisa entender. Terceiro princípio, restituição. Mas espera aí, restituição? Onde é que está falando no texto de restituição? Deus fala para Moisés, você vai fazer as pedras, você vai fazer as tábuas de pedra dessa vez, no lugar das que eu fiz antes, daqui tu quebraste. Quem fez as primeiras pedras? Deus. Deus fez as primeiras tábuas com os mandamentos. Então, Moisés destruiu aquilo que Deus havia feito. Então, Moisés devia a Deus. E agora ele tinha que restituir. Quem ia fazer era ele. Então, Moisés, é oferecida a Moisés uma segunda oportunidade. Ele reconhece o seu erro, aceita a consequência e pratica a restituição. Em Lucas 19, 1 a 10, fala da história de Zaqueu. Todo mundo conhece essa história aqui. Ele era um cobrador de imposto, os seus ganhos vinham da extorsão aos judeus, ele já era odiado, porque ele era cobrador de imposto, portanto, aliado do Império Romano, considerado traidor, e ele ainda extorquia todo mundo. Quando Jesus vai à casa dele, o que ele fala? Eu vou dar metade dos meus bens para os pobres, e se alguém eu defraudei, brincadeira, né? Ele defraudou todo mundo, né? Eu vou dar 4 vezes mais. Eu até penso, onde é que ele vai arrumar tanto dinheiro, né? Porque 4 vezes mais para cada um. O que Jesus fala para ele? Hoje veio salvação a essa casa. E aqui eu não estou falando isso para dizer que a salvação vem pela obra, ou que ele se tornou mais merecedor da salvação por causa do seu ato. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que a salvação que começa em nós precisa transbordar, que a fé em Jesus que começa em nós precisa transbordar, se manifestando através de ações, de atitudes, e uma delas é a restituição. Às vezes, não vai ser nada material, às vezes vai ser um pedido de perdão que você vai ter que fazer, e não varrer a sujeira para debaixo do tapete. Em quarto, a finalidade desses 3 primeiros passos, reconhecer o seu erro, aceitar as consequências, praticar a restituição, não é apenas para nos tornar cristãos melhores. Claro que nós temos que estar conectados com Deus, é claro que a gente tem que viver uma vida de comunhão, mas não é apenas para isso. Não é apenas para isso. O objetivo final dessa reconstrução, dessa restauração, é cumprir a missão que Deus deu, que Deus confiou. Esse é o quarto princípio. O quarto passo, cumprir a missão que Deus confiou. Na primeira vez, Moisés não cumpriu a missão, ele não anunciou a palavra ao povo. Na segunda, ele cumpriu a missão que ele havia abortado na primeira. Ele vai lá e anuncia a palavra ao povo. Isso está lá no capítulo 34, dos versos 28 a 35. A gente nem precisa ler aqui. Irmãos, é um tempo, conforme tem sido pregado, de reconstrução. Reconstrução é mais do que restauração. Reconstrução é você te derrubar e fazer novo. Deus quer derrubar cada um de nós aquilo que não está bom. Cada uma das coisas que não está agradando a Deus, em alguma área da nossa vida, que a gente precisa reconhecer o erro, que a gente precisa aceitar as consequências do erro, que a gente precisa praticar a restituição para chegar no final e cumprir a missão, o chamado que Deus colocou nas nossas vidas. Isso é algo que cada um de nós aqui precisa, em algum aspecto, pedir para os levitas virem aqui na frente. Ficar para a igreja ficar em pé nesse momento.
Irmãos, eu estou olhando aqui, todos na igreja, eu estou só vendo aqui cristão. Óbvio que a gente vai fazer o apelo mesmo assim, porque também pode haver alguém na live. Então, se há alguém que ainda não entregou sua vida a Cristo, ou alguém que precisa fazer de novo isso, eu vou pedir para levantar a mão. Mas segura um pouco. Irmãos, no que as pessoas que foram para a caverna de Adulão encontrar Davi se tornaram? Caverna de Adulão, para quem não sabe, é um local onde Davi foi se esconder de Saul. Irmãos, ali era um para-raio de problema. Só chegava a gente arrebentada naquele local. Parece até igreja, né? Mas é uma realidade. No que aquelas pessoas que estavam lá na caverna de Adulão se tornaram? Elas se tornaram o maior exército de conquista. O maior exército de conquista. Desde os tempos de Josué, Israel nunca tinha conseguido conquistar a totalidade da terra prometida. E através com Davi e esse exército, eles foram subjugando os inimigos um a um. E qual era a base do exército de Davi? Do exército de Israel? Pessoas restauradas. Pessoas reconstruídas. Deus quer fazer de nós um exército em suas mãos. Deus quer nos reconstruir para usar com poder na sua obra. Então, você também que sente que há áreas da sua vida que precisam ser reconstruídas, há coisas paralisadas por sua culpa, que agora você está entendendo, há consequências que você não tem aceitado, Deus te tratando. Você que entende essa necessidade de uma reconstrução, vem à frente também para a gente orar enquanto os músicos estão tocando. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova um espírito inabalável. Não retires de nós o teu espírito. Não retires de nós o teu espírito. Diga isso, quero aprender com os meus erros. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Irmãos, verdadeiramente, eu não estou preocupado com o número de pessoas que vai vir aqui à frente. Isso não me importa. Eu vou novamente fazer esse convite, porque o Espírito Santo está falando que há muita gente. Não é pouca, não. Ele está falando para a igreja mesmo. Entendam que eu não estou falando de conversão.
Eu estou falando quem precisa começar de novo. E há muita gente aqui que precisa começar de novo, em alguma área da sua vida.